parto do Danilo não foi o parto tão positivo, humanizado e incrível que eu sonhei, que eu imaginei, que eu idealizei. O parto do Danilo foi lindo, porque foi o dia que eu conheci o amor da minha vida, meu filho. Era um dia muito esperado por mim, por toda a minha família. Mas, ao mesmo tempo, muitas coisas aconteceram, coisas que me machucaram e que eu não esperava. E que eu pouco conversei com outras pessoas. Pouco tive tempo para processar, para integrar dentro de mim. Eu conversei um pouquinho sobre com uma amiga e me permiti chorar um pouco depois de dias que tinha acontecido e eu tinha percebido quanto aquilo tinha pesado para mim. Eu ainda nem tinha dado a chance de olhar para aquele momento. E eu esperei um momento também que eu estivesse pronta para conversar sobre por aqui com outras mulheres. Eu pensei muito se eu iria falar sobre isso, mas várias mulheres lá no Instagram me encorajaram a falar sobre por que, além da gente inspirar e contar as coisas positivas da nossa vida a fim de encorajar, levar conforto para as outras pessoas, é importante também a gente trazer consciência de coisas que não são tão agradáveis, não são tão positivas, mas que acontecem muito, em muitos casos aqui no Brasil, né? Não sei em outros lugares, mas aqui no Brasil acontece muito. A gente precisa falar sobre isso. Então, bora conversar sobre o relato de parto do meu pequeno Danilo. O Danilo nasceu com 40 semanas e 4 dias, numa segunda-feira, a 1h35 da tarde. É por onde eu começo. Vamos começar por um dia antes. Domingo, na verdade há dias, eu vinha tendo pródromos, aquelas contrações de treinamento, que são doloridas e tal, mas não são contrações de fase ativa de parto. A gente já conversou um pouco sobre as fases do parto em outros vídeos aqui no canal. E domingo, eu passei um dia no cão, porque eu tava tendo muita contração, contrações bem doloridas, que vinham da lombar, vindo pra barriga, e era aquelas contrações assim, que vinha, respirava fundo, passou. Vamos cronometrar, vamos ver quando vem a próxima. Naquela expectativa de que logo engrenasse, ficassem ritmados e a gente pudesse ir pra maternidade, ter o nosso parto maravilhoso, né? Mas passamos o domingo todo com aquelas contrações que ficavam espaçando de 20 minutos, 15, às vezes 7, às vezes 6, e aí eu já ficava, opa, já estamos em 6 minutos. Vamos ver se vai continuar 6 minutos, né? Aí vinha mais uma de 6, mais uma de 6, daí um pouco mais de 10. Ou de 15, daí a pouco passava uma meia hora, daí a pouco passava 1 hora, e aí eu ficava, nossa, será que foi só alarme falso? Será que vai continuar? Daí a pouco vinha de novo, e assim, é difícil segurar a ansiedade, principalmente quando você é uma pessoa ansiosa, como eu, mas faz parte, a gente precisa, né, segurar a ansiedade e deixar o processo acontecer. Então, respeitei o processo, respirava fundo, vamos lá, mas sabia que logo iria acontecer, porque já estava tendo aquelas contrações doloridas que estavam num tempo curto entre uma e outra, mas não estavam ritmadas ainda. Então eu esperava que talvez de madrugada a gente precisasse correr para a maternidade. Mas passamos a noite toda de domingo tendo pródromos apenas. E aí foi uma noite também no cão, porque eu não consegui dormir. Porque vinha aquelas contrações de 5 minutos, 6 minutos, daí um pouco 10, daí um pouco 15. E nesses 15 minutos eu tentava cochilar, vinha outra contração. E era aquela dor intensa, né? Aquela dor forte que me acordava, né? Naquele pequeno cochilo. E eu sentia aquela dor e respirava fundo e às vezes tinha vontade de chorar. Juro, eu tinha vontade de chorar, assim. Pensava, meu Deus, será que eu vou aguentar? E passava, cronometrava, daí um pouco vinha outra em 10 minutos, em 15, em 5. E eu passei a noite cronometrando contrações. Até que lá por umas 4 da manhã, 4 ou 5 da manhã, eu fui no banheiro e vi que o meu short tava todo molhado. E eu não sabia se era tampão, se eu tinha feito xixi, se era suor, porque tava uma noite muito quente, ou se era a bolsa. E eu imaginei que pudesse ser a bolsa, né? A bolsa rota que tinha rompido.
Tinha um pouquinho de secreção ali rosada, mas o meu tampão já tava saindo desde as 40 semanas. Então eu imaginei, será que é o resto do tampão? Será que é a bolsa? Será que é os dois juntos? Mãe de primeira viagem, a gente nunca tem certeza de nada, né? Mas ok, pensei, bom, não tem o que fazer, não tem porque eu sair correndo pra maternidade agora, sendo que as contrações não estão ritmadas. Vamos esperar até amanhecer. Eu deixei o Matheus dormindo, né? Meu marido, deixei ele dormindo. E continuei cronometrando as contrações. Mas elas começaram a ficar mais intensas. E aí era aquela dor, assim, que eu me segurava pra não chorar. E realmente vinha aquele pensamento, será que eu vou aguentar? Será que eu vou aguentar? E ao mesmo tempo eu falava pra mim mesma, é óbvio que eu vou aguentar, eu me preparei pra isso, o meu corpo é sábio, o meu corpo sabe o que fazer, é só deixar ele fazer o trabalho dele. Então eu ficava me encorajando, sabe, e trazendo aqueles pensamentos positivos pra aquele momento, repetindo que eu era forte, corajosa, que ia dar tudo certo, tentando trazer uma certa empolgação no meio daquela ansiedade. Então eu ficava me animando, sabe? Tipo, vamos lá, tu vai conhecer o teu filho, é o dia mais feliz da tua vida, vamos. E vinha aquela dor, assim, ao invés de eu me desesperar pela dor, eu tentava meter um pensamento positivo ali, tipo, uhul, mais uma contração, vamos lá, é o dia que a gente vai conhecer o Danilo. Então, assim, não é fácil, mas acho que só quem vive sabe. E o meu pequeno acordou. Só um minutinho. Oi, coração! Oi, meu amor! Oi, meu amor! Mãezinha tá aqui, mãezinha tá aqui. Pronto! Onde paramos? Sim, a bolsa rompeu. E aí começaram as dores fortes, eu me encorajando ali, esperei até de manhã. Quando chegou de manhã, a dor tava muito intensa, a ansiedade já tava me pegando. E aí eu acordei o Matheus chorando, sim. E disse, amor, eu acho que minha bolsa rompeu, mas eu não tenho certeza se é ou não a bolsa. Mas eu tô com muita contração, eu tô com muita dor, eu não consigo caminhar. Eu tava inchada, minha região pélvica, como eu mencionei em outros vídeos. O Danilo ele já tava bem encaixado já há algumas semanas e eu sentia muito aquela pressão ali naquela região. E aquele dia tava muito forte, aquela pressão, eram as contrações, era a ansiedade. E eu disse pra ele, vamos pra maternidade, porque se não for trabalho de parto, pelo menos um remédio pra dor elas precisam me dar, porque eu não tô aguentando. Aí pegamos todas as coisas e fomos pra maternidade. Aí chegamos lá, eu logo fui atendida, tinha umas pessoas na minha frente, mas gestante tem prioridade, então a moça terminou de atender a paciente que ela estava atendendo lá na recepção, depois nos atendeu. E logo nos passaram pela triagem, e a técnica de enfermagem me analisou, verificou a pressão, fez algumas perguntas ali e tudo mais pra fazer minha ficha, né? E ali eu já entreguei minha pastinha, que tinha o último ultrassom, tinha plano de parto, isso, aquilo. Ficamos esperando, acho que uns 20, 30 minutos ali, até nos levarem pra maternidade. Aí logo veio um cara, que eu não sei qual é a função dele, lá no hospital, mas ele veio me buscar com a cadeira de rodas e me levou lá pra maternidade, que era o segundo andar. Detalhe, eu trabalho naquele hospital, tá? Porque eu sou biomédica, trabalho no laboratório do hospital, então conhecia já o pessoal ali, conhecia o hospital, a maternidade, enfim. Tava praticamente em casa, né? Mas, ok, fomos pra maternidade, chegando lá, não podia entrar acompanhante, eu tinha que entrar sozinha. Ok, então eu entrei, tinha duas técnicas de enfermagem pra me atender. Pediram pra eu tirar a roupa, colocar aquele macacão, acho que chama, camisola, acho que é camisola, e deitar na maca pra fazer o exame de toque. Aí elas fizeram o exame de toque, falaram que tava uns 2 a 3 centímetros de dilatação. E aí a outra moça começou a fazer massagem, veio as contrações ali. E tá, foi aquele momento mais inicial, onde elas ficaram ali verificando as coisas de dilatação, contração. E aí uma delas falou que eu tava com 2 a 3 centímetros de dilatação, que elas iam arrumar uma cama ali pra mim, que eu podia deitar, e que o médico logo iria vir pra me examinar. Ok. Eu achava que eu tava mais dilatada pela pressão na minha região pélvica e as dores, eu achava que eu podia estar mais dilatada, mas
tem aquela coisa, você pode dilatar em 1 hora, você pode dilatar um monte, né? Ou pode passar horas e você não dilatar, vai muito do corpo da mulher e do processo, né? E aí foi, deitei, tava com dor, elas ficaram por ali, as 2 técnicas, logo veio uma outra profissional, que eu não lembro se era técnica de enfermagem ou era enfermeira. Aí entrou uma outra mulher também que me conhecia do hospital, eu não lembrava muito bem dela, qual a função dela, mas já tinha visto por lá. Então ela me reconheceu, disse, oi Thaís, enfim, não lembro bem o que ela disse, mas conversou um pouquinho ali comigo e depois saiu. E eu tava com muita sede, eu tava com muita fome, porque eu não tinha comido nada. Eu passei a noite em claro, de manhã eu não consegui comer porque eu tava com muita dor, então eu tentei até tomar um café antes de ir, mas realmente não rolou, não sei se era ansiedade ou se era dor ou se ambos, e aí eu não consegui comer nada. Então lá eu tava assim, morrendo de fome e de sede. E aí eu pedi pra ela se eu podia comer uma coisinha, tomar uma água, não me liberaram. E aí eu perguntei que médico que tava lá de plantão. Quando elas me falaram o nome, eu não sei bem dizer o que eu senti, mas eu entendi porque que não me liberaram tomar água, não comer nada. Porque era um médico que tem fama de não gostar de parto normal e sempre levar pra cesárea. Então eu pensei, eles não vão me liberar comer nada, nem tomar água, porque provavelmente ele vai querer fazer cesárea em mim. Mas ok. E eu tinha pedido no meu plano de parto, né? Pra comer algo leve, tomar água, que fosse uma barrinha de cereal que tinha na bolsa. Ou tomar um gole de água que fosse. Não me liberaram. E a minha garganta ardia de sede. Ardia de sede. Eu não lembro bem a ordem das coisas, porque foi tudo muito intenso. Eu tava num momento bem emocional, né? E com muita ansiedade, com dor, com medos. Mas o que eu posso dizer é que eu não me senti tão bem tratada como eu gostaria. Era como se eu estivesse ali, deitada naquela maca, com dor, e ninguém tivesse nem aí. Eu sei que para as profissionais de saúde isso é normal, né? Elas atendem muitas gestantes, enfim. Mas eu me senti desatendida, sabe? Eu acho que é um momento que a gente precisa de acolhimento, que a gente precisa de atenção. E é um momento tão vulnerável, né? Que assim, eu me senti... Eu sou biomédica, então eu fico mais na parte laboratorial, mas eu também coleto a amostra de sangue das pessoas. E quando eu vou atender os meus pacientes, fazer coleta de amostra, eu tento ser o mais gentil possível. Eu converso, quando eu vejo que a pessoa tá nervosa, eu tranquilizo. E eu tenho esse carinho pelos meus pacientes, pelas pessoas que eu tô atendendo ali. Eu sei que são seres humanos que estão vulneráveis, que precisam confiar em mim para fazer aquele procedimento, que não é nada demais, né? Colocar uma agulha na pessoa e tirar sangue. Para mim não é nada demais, mas para a pessoa pode ser algo grande, né? Algo que deixa ela ansiosa, que pode deixar ela com medo. E eu sinto no meu coração aquela vontade de trazer o maior conforto para a pessoa. E quando eu vejo que eu proporcionei isso, que eu consegui tranquilizar, que eu consegui deixar ela menos nervosa e mais tranquila e trazer um momento aconchegante para ela, aquilo conforta o meu coração. E eu não consigo entender como profissionais da saúde conseguem tratar pessoas com desleixo, sabe? Como se fossem objetos ali a serem manipulados, porque foi assim que eu me senti. Inclusive, até engraçado, porque entrou uma enfermeira e o médico pediu o MAP, né, que é aquele exame que é a autocardiografia do nenê, e ela veio fazer o exame em mim, e ela simplesmente me manuseou ali como se eu fosse um objeto, nem olhou na minha cara, e nem percebeu que eu era colega dela. Por quê? Porque aquela enfermeira, ela ia seguidas vezes lá no laboratório, a gente conversava, às vezes ela ia levar a amostra, e a gente conversava sobre exames, sobre pacientes, se encontrava às vezes nos corredores. Então assim, ela nem percebeu que era eu que estava ali, porque ela não olhou na minha cara, ela simplesmente ficou conversando com as outras pessoas que estavam ali, eles estavam dando risada, conversando sobre o final de semana, contando histórias. E enquanto eu estava ali com dor, vulnerável, vocalizando a minha dor, com medos, ansiedades, enfim, um momento tão delicado da minha vida, eles estavam rindo, fazendo festa, falando de final de semana, fazendo fofoca de colegas.
E eu era tipo, foda-se, eu tava ali e eles fizeram o que precisava ser feito, mas, sabe, foi um descaso, assim, que eu acho que a gente não merece isso. Eu senti que eu merecia mais. Eu queria mais atenção no meu momento de parto. Mas ok. Até que chegou o médico para avaliar e foi fazer um exame de toque. Colocou a luva, tudo bonitinho. Colocou a mão por dentro do meu canal para sentir o colo do útero. Só que ele não fez só isso. Ele fez uma força desnecessária e que eu não entendi muito bem o que ele fez. Eu sei que ele fez força, empurrou, fez um negócio assim com a mão que eu, nossa, gritei de dor. E eu disse, meu Deus, tá doendo muito. E ele continuou ali e tirou a mão cheia de sangue. Olhou assim pra técnica que tava do lado dele, com um olhar de tipo, não sei nem dizer do que era aquele olhar, mas era um olhar de satisfação, assim. Eu não entendi, eu realmente não entendi o porquê que ele fez aquilo. Aquilo não era só um exame de toque. E ele com certeza me machucou ali, a ponto de sair todo aquele sangue na mão dele. Ok. Aí é que ele disse pra mim que eu tava com 2 para 3 centímetros de dilatação. Fazia o que? Uma meia hora que as meninas tinham me avaliado, feito o exame de toque também. Então, obviamente, a dilatação não teria aumentado tanto, né? Ok, 2 a 3 centímetros de dilatação. Ele disse, vamos esperar pra ver, daqui a pouco eu volto te examinar de novo. Ok. Pedi pra ele me liberar um pouco de água e disse, pelo amor de Deus, eu tô com a garganta ardendo de sede. Por favor, me deixe tomar um pouco de água. Aí, foi até engraçado. Engraçado não, foi ridículo. Porque eles me entregaram um copinho desses descartável que eu acho que não dava um dedo de água dentro daquele copo. E eu olhei pra aquilo e eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Era literalmente menos de um gole de água pra eu molhar a boca. Gente, eu realmente assim, ó, eu tive vontade de chorar naquele momento, porque eu tava me sentindo muito maltratada. Muito, assim. Eu não tava acreditando que tava acontecendo daquele jeito, sabe? E aí o médico saiu, pediu pra uma das meninas colocarem uma compressa no meio das minhas pernas, porque tava saindo muito sangue. E aí uma delas disse, olha, você pode ir pro chuveiro se você quiser, você pode ficar na bola, você pode caminhar. Só que eu não conseguia nem ficar de pé mais. Eu tentei ficar de pé, eu ia dar uma caminhada, ia na bola, ia fazer alguma coisa, só que eu não conseguia. Eu tava com aquelas contrações tão doloridas, tava com tanta dor, e aquele exame de toque tinha me machucado, eu tava sangrando muito, eu não conseguia ficar de pé, porque me doía muito também. E aí eu deitei de volta e disse, não, vou ficar deitada aqui. Eu tava assim, num estado que eu não sei explicar, sabe? É como se eu estivesse perdendo as minhas forças ali, me sentindo muito maltratada e com dor e sem suporte, sabe? E aí eles liberaram minha mãe pra entrar. E aí quando minha mãe entrou, eu olhei pra ela e eu chorei. Chorei muito, assim, de ver alguém que eu sabia que ia me dar o acolhimento que eu precisava, sabe? E aí a gente foi pro chuveiro. E ali no chuveiro eu chorei mais um pouco. Falei pra minha mãe, olha, eu não sei se eu vou aguentar. E ali minha mãe começou a me encorajar, dizendo, vai sim, porque você é forte, porque... É até engraçada essa frase que ela falou, a nossa família de parideiras. E você vai sim, depois você nem vai lembrar dessa dor, isso e aquilo. E eu fiquei um tempão ali no chuveiro, com aquela água morna, sentindo as contrações. Um pouco eu chorava, um pouco eu via aquele sangue descer pelo ralo. E lembrava daquele exame de toque que tinha me machucado. E aí eu saí do chuveiro, voltei pra maca, fiquei deitada mais um pouco. E aí veio o médico, acho que tinha passado uma hora e meia por aí. Veio o médico de novo pra fazer mais um exame de toque. Aí ele fez o exame de toque e veio com a seguinte questão.
Você está com 2 para 3 centímetros ainda de dilatação, só que você está com uma complicação. E eu já olhei assim e senti a maldade, sabe? Aí ele disse, você está com um edema de colo. O que isso significa? Que o seu colo do útero está inchado, o Danilo está muito encaixado, ele está fazendo pressão e o teu colo não está dilatando, ele está inchando, então está machucando o teu colo do útero ao invés de dilatar. E aí ele complementou, eu no seu caso faria uma cesárea, ou se você quiser ir pelo caminho mais difícil, você pode esperar para ver se vai dilatar, se você vai engrenar nesse trabalho de parto, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Ele frisou que achava muito difícil isso acontecer, que provavelmente eu ia passar o dia todo, ou talvez chegar até o outro dia, muitas horas ali em sofrimento, e talvez o parto não tivesse progresso, né? E aí naquele momento, eu tava tão vulnerável, emotiva, me sentindo péssima, com fome, com sede, me sentindo fraca e tanta coisa acontecendo e eu tava com uma sensação de, meu Deus, eu só quero acabar com isso de uma vez, que eu disse, ok, então vamos pra cesárea. E eu sabia que talvez aquele edema de colo era um papinho para fazer cesárea. Eu sabia que ele tinha me machucado de propósito para depois vir com aquela historinha de edema de colo. Eu vi a força que ele fez no exame de toque e eu sabia que era uma violência obstétrica. Só que é um momento que a gente tá tão vulnerável ali que tu não consegue ter reação, tu não consegue pensar direito. Então, assim, eu só observei a cena acontecendo e passou. E eu só conseguia pensar que eu queria que o Danilo nascesse logo, que eu queria que tudo aquilo acabasse, porque estava sendo uma experiência que não era o que eu merecia. E aí o médico meio que comemorou a minha decisão, ficou todo faceiro, e disse, você fez uma ótima escolha, bem assim, isso pra mim, você fez uma ótima escolha, as meninas vão te preparar e eu já vou te passar pra sala de cirurgia, a gente já vai fazer a cesárea agora. E aí ele saiu, deixou ali as meninas pra me prepararem, e eu entrei no banheiro e me lavei chorando. Eu chorei tanto, mas tanto, porque eu me senti tão fraca emocionalmente, porque eu tinha me preparado tanto para fazer um parto normal, um parto humanizado, um parto lindo. Eu queria ver o Danilo saindo, eu queria pegar ele nos meus braços, sabe, no meu colo. E assim, eu me preparei a gestação toda para aquele momento. E tava acontecendo daquele jeito horrível, sabe? E eu me senti tão fraca por escolher o caminho mais fácil, que era ir pra cesárea, né? E tá tudo bem fazer cesárea, né? Mas assim, ali eu já senti uma culpa materna por não ter tentado mais. E aí eu pedi perdão pro Danilo. Ele disse, filho, eu queria muito que a gente tivesse aquele parto que eu tava imaginando, mas infelizmente a mãe não vai conseguir. E tudo bem, a gente vai pra cirurgia, não sou menos mãe por isso. E vamos lá. E logo vou te conhecer. Então era uma mistura de decepção com alegria de vou conhecer meu filho. E dar fim nessa experiência toda que não tá sendo legal pra mim. E aí a gente foi pra cirurgia, aí veio uma enfermeira da maternidade conversar comigo. Muito querida, eu acho que foi a única profissional, assim, que realmente eu senti respeito da parte dela, sabe, amorosidade. Ela veio conversar comigo, ela tinha lido meu plano de parto. E aí ela disse, olha, Thaís, você quer que os procedimentos sejam feitos com você junto, né, os procedimentos no neném, os primeiros cuidados, você quer que seja feito junto com você e tal, mas não será possível, a gente vai precisar trazer ele aqui pra maternidade, porque eles não autorizam que façam lá na sala de cirurgia, isso, aquilo,
mas eu venho, faço tudo rápido e logo eu levo ele de volta pra você. Eu vi que você colocou aqui que você quer a hora de ouro, né? Ficar aquele momento com o neném no colo, aumentar isso, aquilo. Então, vou pedir que isso seja respeitado, a gente leva o teu neném de volta, isso aqui, E ok, aquele momento, assim, eu senti algo bom de algum profissional que tava ali. E aí fomos pra cirurgia. E ali me prepararam, colocaram a sonda lá dentro do bloco cirúrgico já, veio o anestesista fazer anestesia e tudo mais, todo aquele procedimento, né, protocolo de cirurgia, de cesárea. E aí ali eu tinha pedido no meu plano de parto também pra não amarrarem as minhas mãos, caso eu precisasse fazer uma cesárea, ou se não fosse permitido, né, ficar com as mãos livres, que pelo menos quando o neném saísse, que pudessem desamarrar pra poder pegar ele no colo. Isso não foi respeitado também. Ok, e ali começaram a cirurgia, e eu vou dizer assim que... Ô filha... Pronto. E aí começaram a cirurgia, dentre conversas paralelas, sobre final de semana, sobre piadas, sobre colegas de trabalho, sobre as eleições, sobre a morte do Silvio Santos. E é um momento tão delicado que a gente tá ali, que inclusive passam tantos medos pela nossa cabeça, pela nossa mente, inclusive o medo de morrer, né? Não vou mentir que não passa esse medo quando a gente tá ali, sendo aberta numa sala de cirurgia, e passa aquele medinho assim, meu Deus, mas se acontecer uma complicação aqui? É natural que venham pensamentos assim. E aí os caras ali falando da morte do Silvio Santos, tipo assim, poxa, né? Aí uma hora eu senti a minha pressão baixar, tudo ficou preto, eu pedi falei pra anestesista, daí ele voltou e colocou, não lembro o nome, colocou no meu nariz pra voltar e eu me senti voltando pra realidade. E assim, a cirurgia aconteceu rápida. E dá pra entender, né? Por que que esse tal médico gosta tanto de fazer cirurgia, porque é rápido, é prático. Então pra ele é ótimo, né? Não tem tanto trabalho assim, como um trabalho de parto, né, que pode levar horas. Saiu o Danilo chorando, meu pitoco chorou muito, assim, eu até brinco que ele veio pro mundo já fazendo test drive nos pulmões, né, porque, nossa, que chorou esse menino, enrolaram ele. Eu queria tanto que eles me dessem o Danilo pra ficar ali comigo no meu colo, enquanto eles fechavam, né, o corte, como pode acontecer em muitos casos, né? Eu pedi isso no meu plano de parto. Muitas mulheres que acabam fazendo cirurgia têm essa oportunidade, mas, enfim, também não foi respeitado. Eles só enrolaram o Danilo, me mostraram ali e foi uma mistura de emoções, assim, adrenalina e é uma coisa que acontece muito rápido, tu nem entende direito o que tu tá sentindo. E eu vi o Danilo e eu me emocionei e dei um beijo nele. Eles perguntaram se minha mãe queria cortar o cordão. Minha mãe não quis, porque minha mãe ficou muito nervosa. A mãe ficou super nervosa, assim, ela ficou com medo dela, não quis cortar. Isso que minha mãe trabalhou na enfermagem, né, por anos. Mas, enfim. E aí levaram o meu pitoquinho lá pra maternidade e eu fiquei ali, pra ser fechada. E ali foi o fim do processo, né, eles ficaram me fechando, o médico saiu e ficaram algumas enfermeiras ali terminando. Depois veio a moça da limpeza, que me conhecia, né, até a gente conversou um pouquinho ali. Eu tava exausta, tava zonza. Enfim, e aí me levaram pra sala de recuperação, que tava um caos. Tinha muita gente lá, muita gente. Inclusive tinha outra menina que fez cesariana também depois de mim. E aí eu passei a tarde naquela sala de observação. Eu insisti algumas vezes pra me levarem o Danilo, eu ficava perguntando quando é que vão me trazer meu filho, eu quero ver meu filho. Até que levaram o Danilo lá pra mim. E aí ele ficou um tempo comigo, não sei se chegou a dar uma hora, mas enfim, ficou um tempinho lá comigo. Ficou de roupa, né, não consegui tirar a roupinha dele pra pôr o contato pele a pele, mas só de ele estar ali comigo já foi suficiente. Eu pude curtir um pouquinho ele, era uma mistura de emoções. Como eu disse, eu acho que é bem normal a gente não saber direito o que a gente tá sentindo. E ele ficou ali comigo aquele tempinho. Aí logo eles levaram o meu pitoco. E é uma sensação assim de... Putz, eu quero descansar, mas ao mesmo tempo tu não quer ficar longe. E aí eu passei o resto da tarde lá.
Tava bem caótica a sala de recuperação. Teve um paciente com parada cardíaca que movimentou toda a equipe. Tinha um senhor que não parava de reclamar, que ele tava esperando pra ir pro quarto desde de manhã cedo. E eu vou contar que, olha, os profissionais lá não estavam nem aí pra aquele senhor. Eles eram, inclusive, grossos, sabe? Grosseiros, assim. O senhor falava, tipo, meu Deus, eu tô aqui desde manhã cedo, meu quarto tá pronto, quando é que eu vou poder ir? E eles, tipo, às vezes ignoravam, às vezes respondiam com jeito grosseiro, sabe? E eu pensava, nossa, o que tá acontecendo, sabe? Será que as pessoas não gostam do que fazem? Será que é o salário que tá atrasado? Ou o que tá acontecendo? Que os profissionais estão... Enfim, e aí eram umas 5 horas da tarde, já o Danilo nasceu 1h30, né? 1h35. Era umas 5 horas da tarde, eu comecei a encher o saco das enfermeiras, das técnicas lá que estavam lá. Perguntando, quando é que eu vou ir pro quarto? Já não tá na hora de eu ir pro quarto? Quando é que vão me liberar? Ai, quando eu passar a anestesia. Aí eu levantava a perna e dizia, já tô mexendo as pernas, já passou a anestesia, eu quero ir pro quarto, eu quero ver meu filho. Aí, acho que era umas 6 horas da tarde, veio uma delas, fez a massagem em mim, me trocou e tal, e me levaram pro quarto, graças a Deus, me levaram pro quarto, onde estavam meus pais e meu marido lá, esperando, e elas falaram pra mim, assim que você for pro quarto, vão levar o teu neném. Mas não foi o que aconteceu, né? Antes disso, um parênteses, antes disso, ligaram da maternidade pedindo se dava pra dar fórmula pro neném. E eu não queria dar fórmula pra ele. Eu disse, não, traz ele aqui que eu vou dar mamar no peito. Ai, não pode trazer. Poxa, como assim não pode? E aí não podia levar meu filho lá pra amamentar no peito. Aí ficaram botando pressão, dizendo que ele tava chorando com fome. E aí eu vou deixar a criança passar fome? Eu disse, ok, dá fórmula. Então, de tanto elas insistirem e eu batendo de frente, não, traz aqui pra mamar no peito. Elas, não pode, não sei o quê. Aí o que eu faço? Daí olharam uma pra outra, sabe? E eu pensando, eu não vou ceder. Porque ali eu já tava um pouquinho menos emotiva, já tinha passado tudo, então eu consegui ser um pouquinho mais firme. E elas se olhavam assim, tipo, ai, o que a gente faz? E eu pensava, eu não vou ceder. Traz meu filho aqui que eu vou amamentar. Até que lá pelas tantas, elas bateram o martelo e falaram, olha, não tem como trazer, teu filho tá com fome, ele tá chorando. A responsabilidade é tua. Aí eu senti mais uma vez aquela culpa de mãe, né? Aí eu disse, ok, dá a fórmula pra ele. Falei até meio grossa assim, dá a fórmula pra ele. Mas dá no copinho. E aí uma delas respondeu, sim, nós vamos dar no copinho. Ok. Aí logo mais, fui pro quarto, né? Voltando agora a questão do quarto, fui pro quarto. Era umas 6 horas da tarde. E era quase 8 da noite. O Danilo não tava lá comigo ainda. E eu tava assim, ó, possessa, tipo assim, cara, eu quero ver meu filho, cadê o meu filho? Até que minha mãe foi lá na maternidade, minha mãe também é metida, né? Foi lá na maternidade, voltou e disse, elas falaram que já estão trazendo. Ótimo. Aí levaram o meu pequenininho lá pra mamãe. E assim foram as nossas primeiras horas. Foram intensas. Amamentar no começo foi bem difícil, machucou bastante o meu peito. Bebê, né, acorda de hora em hora, então não dorme assim tantas horas seguidas. Então já tava tempo sem dormir, tava tempo sem comer, só no soro, né, sorinho com glicose, com ocitocina. Mas não tinha comido nada ainda. Pedi pra me liberarem comida no fim daquela noite, já fazia 24 horas que eu tava sem comer. Não me liberaram, foram me liberar pra comer no outro dia. E aí, detalhe que eu tinha tomado água escondido quando eu fui pro chuveiro, antes do parto. Quando eu fui pro chuveiro lá com minha mãe, aproveitei pra tomar água escondido. E ali eu pedi pro Matheus de novo e disse, olha, não me liberaram, mas eu preciso tomar água. Não tem cabimento não me liberarem um copo de água, né? E aí tomei água aquele dia e no outro dia também pedi pra buscarem café da manhã pra mim, porque me levaram um pão seco, juro, era um pão seco, sem nenhuma margarinazinha e um cafezinho com leite, enfim. E assim passamos uns 3 dias, eu acho, eu dei alta na quarta, ainda na segunda, dei alta na quarta. E foi assim,
nossos dias intensos, mamãe cansada, exausta, na verdade. E aí depois a gente foi pra casa dos meus pais, né? Porque eu moro no quarto andar, tem 4 andares de escada pra subir, porque não tem elevador aqui, então eu decidi ficar uns dias na minha mãe, até pela rede de apoio dela, né? Dos meus pais. Tava um frio do cão. O dia do nascimento dele tava calor. Mas nessa época aqui no sul, oscila muito. Tem dias muito quentes, ele um pouco esfria e ficou muito frio também. E a primeira semana é muita adaptação. É muito louco, é muita emoção, muita coisa passando pela nossa cabeça. Então assim, eu fui conseguir processar o parto depois de dias, assim. Que eu tava com aquilo meio entalado e chegou uma hora que eu mandei alguns áudios pra minha amiga contando e chorei também, percebi o quanto aquilo tava pesando pra mim. E hoje, com um mês, né, do Danilo, eu consigo falar melhor, consigo trazer todo o meu relato, toda a minha experiência, sem me emocionar tanto, mas o fato é que são momentos muito delicados da nossa vida e são momentos que a gente merece respeito, atenção, carinho. Então acho que é o mínimo de um profissional de saúde ter esse olhar humanizado para quem tá ali diante dele. Então fica o meu relato aqui de uma experiência que não foi tão positiva, mas ao mesmo tempo continua sendo o melhor dia da minha vida, porque foi o dia que eu conheci o Danilo, mas de longe não foi a experiência que eu desejava, que eu merecia. E que eu sei que muitas mulheres passam por experiências assim ou até pior, né? E eu sinto muito mesmo por elas, porque eu sei o quanto dói, eu sei o quanto é difícil ali naquele momento. Você ter que contar com pessoas, você confiar a sua vida e a vida do seu filho com pessoas que mal te olham na cara, sabe? Isso não tem palavras pra dizer. Então é isso, esse é o meu relato. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua experiência, enfim, vamos conversar, vamos trocar. E eu espero que esse vídeo possa ter contribuído de alguma forma. Eu queria muito trazer um relato que pudesse inspirar, encorajar, trazer conforto, mas infelizmente tá fora do nosso controle, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que é importante a gente conversar sobre tudo isso. Então, espero que esse vídeo tenha valido a pena para quem está assistindo. Se você gostou, deixe seu like, me ajuda muito a continuar aqui com o canal. Eu desejo muito continuar com esse trabalho aqui, com esse projeto. E se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então, é isso. Um beijo, obrigada por me ouvir e até o próximo vídeo.